a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado, engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Jeremias, capítulo 2. Este devocional de Jeremias, capítulo 2, ele tem uma explicação aqui no rodapé, extensa. Tem muita coisa que eu quero compartilhar com você. Então eu vou estar aqui, citando o versículo, falando versículo 2, versículo 3, lendo a explicação do versículo e um ponto-chave ou outro do versículo e logo em seguida explicando o versículo e trazendo aí algo da parte de Deus. Amém? Então, logo no versículo 1, está explicando, que a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. O versículo 1 está apenas explicando, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. É o profeta falando o que o Senhor revelou para ele e daí ele vai discorrendo, Aí no versículo 2, ele vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, a tua afeição quando eras jovem. A afeição de Israel quando era jovem se refere à intimidade do relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo, denotando lealdade, amor e devoção profundos. Israel é retratada como uma jovem noiva que aceita o Senhor como seu marido sem hesitar. Olha que coisa linda, E começa uma nova vida com ele. A confiança de Israel em Deus levou a nação a segui-lo até o deserto. Como o profeta Oséias, Jeremias idealiza esse período da história de Israel. Quando você começou ali no primeiro amor, você tinha algo diferente com Deus. Quem já nasceu em berço evangélico também teve um ápice ali de amor, de deslumbre na presença do Senhor. E às vezes algo se perdeu no meio do caminho. Se algo se perdeu no meio do caminho, retome. Retome esse amor, retome essa essência desse relacionamento com Deus. Versículo 3. Ele fala aqui, que Israel era as primícias da colheita de Deus entre as nações. Assim, qualquer um que tocasse na propriedade peculiar de Deus sofreria as consequências. De acordo com a lei do Antigo Testamento, os primeiros frutos da colheita pertenciam a Deus, em reconhecimento à abundância de sua providência. Então, Israel, ele era considerado a primícia do Senhor. Deus tinha um zelo, um cuidado diferenciado com aquele povo, mas mesmo assim aquele povo foi de dura serviço. Não seja de dura serviço, seja uma pessoa disposta disposto a fazer a vontade do Senhor. Do versículo 4 ao 13, Jeremias ele desenvolve uma progressão com 3 pontos, repetida ao longo de todo o livro: a devoção de Israel a Deus, a apostasia de Israel e os resultados dessa apostasia. Depois da queda do Reino do Norte em 722 a.C., a designação Israel é usada ocasionalmente para se referir a Judá, o Reino do Sul. Amém? Aí o versículo 5, o termo ídolos, neste versículo, sugere futilidade ou vazio. Ao adorar ídolos, o povo buscou algo fútil e se tornou vazio, pois esse é o resultado do pecado. As pessoas se tornam semelhantes aos objetos de sua adoração. Cuidado, se você tem adorado algo que mais do que você deveria adorar, colocando esse algo acima de Deus. Adore, exalte, louve, bendiga, Vamos bendizer apenas o nome do Senhor. Vamos ter cuidado se você tem
amado, adorado, algo assim muito, né? Cuidado. Vamos adorar e exaltar só o Rei dos Reis. Versículo 9. O termo lealdade, o termo legal hebraico, traduzido como pleitearei, introduz o pleito de Deus contra Israel. O termo leal hebraico, tá? O julgamento divino sobreveio de forma definitiva em 586 a.C., quando Jerusalém foi inteiramente subjugada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha só então, que este termo pleitearei introduz o pleito de Deus contra Israel. Sabe? Deus, ele tem algo especial na sua vida. Deus, ele tem zelado pela sua vida, ele tem te guardado e tem te dado muitos livramentos. Amém? Do versículo 10 e 11, Jeremias descreve em detalhes a enormidade da transgressão de Israel, usando provas de nações vizinhas. A pergunta retórica no versículo 11 prevê uma resposta negativa e enfatiza o absurdo do pecado de Israel. Desde Chipre a oeste até Quedar a leste, nenhuma nação jamais havia se voltado contra seus deuses pagãos. No entanto, Israel abandonou o Deus vivo. Olha que forte. Tantas coisas aconteceram porque, olha que forte. O povo ali que adorava Deus pagão não fez as coisas que o povo de Israel fez para Deus. E mesmo assim, Deus não deixou de cuidar e zelar pelo seu povo. Está vendo? Como a misericórdia de Deus é algo sobrenatural. Às vezes você tá aí batendo a cabeça, aí, sabe, no erro, e Deus não desiste de você e nem vai desistir. E Deus nem vai desistir. Então descansa teu coração. Eu errei, irmã. Eu errei, eu fiz isso. Descansa teu coração. Porque Deus, ele te ama. E ele tem um amor incondicional pela sua vida. Versículo 13. O povo de Israel possuía todos os recursos de Deus, a água viva, mas ainda assim buscou substitutos desprezíveis e confiou em divindades impotentes que não podiam suprir suas necessidades espirituais. O povo tinha o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e mesmo assim estava procurando outros deuses, depositando a confiança em outras coisas. Você tem um Deus Todo-Poderoso que pode fazer o impossível, e você tem confiado em coisas que, meu irmão, minha irmã, confia no seu Deus que é tão grandioso. Amém? Versículo 15. Os leões podem ser entendidos de forma literal. No entanto, é mais provável que se trate de uma alusão figurativa à Síria. A devastação da terra e a destruição das cidades podem se referir a uma das várias campanhas militares dos assírios. Amém? Então aqui, quando fala os leões ali, pode estar sendo interpretado como o povo ali, né? Uma alusão figurativa à Síria. Amém? 16. Mênfis foi uma das capitais do Egito na antiguidade. Táfnis talvez seja a cidade de Dafne, também no Egito. O ato de pastar o alto da cabeça, uma expressão que também é traduzida como quebrar a coroa, pode ser uma referência figurativa à humilhação e morte do rei Josias de Judá, 609 a.C., pelas mãos do faraó Neco. Que coisa, né? Que coisa, um rei ali ser humilhado, né? Um rei que poderia ter a proteção de Deus, que poderia... Oh, meu Deus! Tem tanta gente que tem a proteção de Deus, que pode estar vivendo o melhor desta terra, mas está pagando um preço porque está
sendo cabeça dura. Não seja cabeça dura, né? Deus já falou pra você que tem que ser assim, porque você tá querendo fazer daquele jeito, né? Obedeça aí o seu Deus para que você possa romper, querido. Versículo 18. Jeremias pode estar usando um trocadilho para fazer pouco do Deus do rio Nilo. O profeta repreende aqueles que se dirigiam a cisternas quebradas ou a rios de outras terras quando tinham acesso à água viva. Que coisa, né? O povo tinha acesso à água viva, o melhor, e estava procurando o pior. Nós temos acesso aqui, ó. Ai, a palavra de Deus, né? Que é viva, que é eficaz, que ela fala, nossa, que é algo tão poderoso essa ferramenta. E muitas das vezes, as pessoas recorrem a outras coisas que não edificam, a outras coisas que não vai levar ela a nada. Enfim, né? Você tem a chave. Você tem a chave. Leia a Bíblia, medite na palavra. Amém? Versículo 19. A Síria e o Egito não eram responsáveis pela calamidade em Israel. Ela foi resultante do pecado do povo, da violação repetida da aliança com Deus. Israel mostrou mais respeito por governantes terrenos do que por Deus. Olha só, Israel mostrou mais respeito por governantes terrenos do que por Deus. E é assim que muita pessoa faz. Demonstra mais respeito ali ao pastor, ao profeta, ao apóstolo, do que a Deus. Tá ali se prostrando, aí depois acaba se magoando, aí depois, né, o homem cai e a pessoa também acaba caindo. Por quê? Porque tá fazendo devoção ao homem. Você tem que dedicar ali a sua devoção ao Senhor, não ao homem. Você tem que se sustentar em Deus, porque Ele jamais irá te decepcionar. Deus, Jesus jamais vai te decepcionar, viu? E olha só o que fala aqui também interessante, né? Essa explicação do versículo 19, que a Síria e o Egito não eram responsáveis pela calamidade de Israel. O diabo, Satanás, não é tudo culpa dele não, viu, irmão? Não é tudo culpa do diabo não, viu, irmã? Muitas coisas é consequência das suas decisões. Então, né? Aí a pessoa fala, mas tudo que é demais tem o diabo atrás, né? Tá bom, mas nem tudo é o diabo não, viu? Tome cuidado com as suas decisões. As suas decisões de hoje que definirão o seu futuro amanhã. Então, cuidado com as suas decisões. Do versículo 20 ao 29, 7 imagens retratam a deterioração da lealdade de Israel. Um boi que quebra o seu jugo. No versículo 20. Ainda no versículo 20, uma esposa infiel que se faz de meretriz. Versículo 21, Deus plantando uma vinha excelente que se torna uma planta degenerada. Versículo 22, uma pessoa incapaz de purificar sua iniquidade, mesmo usando salitre e potassa, um tipo de sabão. Versículo 23, uma dromedária andando sem destino. Versículo 24, uma jumenta selvagem no cio em busca de um macho. Versículo 29 e 26, um ladrão pego em flagrante envergonhado. 29, contender, é um termo legal usado aqui para mostrar a ironia de Israel ao apresentar acusações contra Deus. Não acuse Deus pelo que está dando errado, pelo que, né? Deus não é o causador dos seus problemas. Deus é a solução dos seus problemas. Do versículo 23 e 24, Israel é descrita de forma vívida, como uma dromedária e como uma jumenta no cio. As dromedárias não são animais confiáveis, ficam agitadas com facilidade e quando estão confusas correm de um lado para o outro.
Uma jumenta no cio é extremamente selvagem. Segue o rastro dos machos e os persegue com obstinação. Trata-se de um retrato claro de Israel perseguindo temerária e desavergonhosamente os Balaíns, num contraste nítido com Deuteronômio 28:14, onde Deus ordena ao seu povo para não se voltar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para obedecer e seguir ao Senhor. No entanto, não havia esperança de que Israel permaneceria fiel ao seu primeiro amor. Um dia o povo seria levado, sedento e impudente, conforme retratado nestes versículos, para o cativeiro na Babilônia. Então aquele povo, ele não permaneceria, já estava escrito ali, né? Só que essa era a história daquele povo, né? Essa não precisa ser a sua história. Você não precisa oscilar, você pode permanecer firme e ir firme até o final. Faça da sua história uma história diferente com Deus. Amém? Versículo 32. Jeremias faz uma pergunta retórica e ao mesmo tempo acusa Israel. É extremamente improvável que uma noiva esqueceria seus adornos ou joias, né? Ou seu cinto. No entanto, por dias sem conta, Israel, a noiva de Deus, esqueceu-se de seu adorno nupcial, o próprio Deus. Você acha que uma noiva vai esquecer as suas joias, o seu adorno, enfim? Mas Israel, como a noiva do Senhor, esqueceu o essencial. Talvez você tenha esquecido o essencial. Não esqueça, o essencial para a sua vida é Deus. Amém? Versículos para terminar, do 36 e 37. O Egito e a Assíria eram inconstantes e inconfiáveis. A Síria já havia levado cativo o reino do norte. Judá estava lhe pagando tributos pesados. Deus havia rejeitado os aliados de Israel. A prosperidade e o livramento viriam somente de Deus. A expressão de mãos na cabeça provavelmente indica sujeição a uma potência estrangeira. Achados arqueológicos retratam cativos sendo levados para o exílio com mãos na cabeça. Ei, talvez você ache que você está com a mão na cabeça, que você está sem solução para o seu problema, mas Deus tem a solução para o seu problema. Amém? Eu quero orar por você. Pai, assim como esse sol, Senhor, se levantou, que o Senhor possa se levantar, Senhor, neste momento, para poder, Senhor, ir diante desse meu irmão, diante dessa minha irmã, e papai, por ele, ser com ele, ser com ela diante desta causa, diante desta peleja. Pai, fortaleça, dê discernimento e sabedoria. Guia, Senhor, dê paz que excede todo entendimento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Deus é contigo. Que Deus possa te dar o discernimento que você precisa. Amém? Shalom, shalom.